Eu já tentei gravar esse vídeo umas 500 vezes. Quando não sou eu mesma que me desconcentro, é algum barulho lá de fora, porque tá rolando uma obra em frente à casa dos meus pais. Aí tem gente gritando, tem ferramentas barulhentas sendo usadas. Walter Benjamin, meu cachorro, tá ficando louco. Enfim, vamos tentar dessa vez. Primeiro, a gente precisa pontuar que quando a gente fala em fascismo, a gente não está se referindo necessariamente ao regime imposto pelo Mussolini na Itália. O termo fascismo ele é usado de forma generalista para se referir a regimes, a formas de governo com características semelhantes ao fascismo historicamente localizado. Que características são essas? A tendência autocrática, a tendência à ditadura, né, ela faz parte disso, bem como a centralização do regime na figura de um líder que seria um ditador, um líder mítico, populista, que se diz representante do povo de uma nação. A ideia de nação, o conceito de nação também é muito usado e ele é usado para apagar as diferenças existentes, as diferenças internas de um povo. Então, por exemplo, quando a gente diz Brasil acima de tudo, a gente tem aí tons, né? Bastante fascistas, da mesma forma que quando um ministro diz que odeia o termo povos indígenas, porque o certo seria haver um só povo brasileiro, também há aí conotações de fascismo. Esse regime fascista, ele trabalha com a ideia de eliminação e apagamento do diferente. Toda oposição, tudo aquilo que é contrário ao regime, ele deve ser eliminado, seja discursivamente, seja fisicamente. Agora, passando para a questão antifascista, de forma generalista também, a gente pode falar em antifascismo como tudo aquilo que é contrário ao fascismo, não necessariamente a um movimento específico. Nos anos 20 e 30, né, que marcaram a ascensão dos regimes totalitários fascista e nazista, você tinha em outros países, como na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, grupos de extrema-direita também. E as correntes antifascistas elas surgiram dessa necessidade de combater uma extrema-direita que estava emergindo não apenas na Alemanha e na Itália. Isso antes da Segunda Guerra. E aí, de forma geral, o antifascismo ele vai unir socialistas, comunistas e anarquistas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente precisa ter em mente que isso não significou o fim da extrema-direita. A derrota de Hitler e a derrota de Mussolini não significou o fim de todos os grupos que defendiam os ideais ditatoriais, os ideais de extrema-direita e de eliminação do outro. Daí a continuidade de correntes e de movimentos antifascistas. Como referência principal, eu estou usando o livro The Anti-Fascist Handbook, do Mark Bray. Eu acabei de saber, hoje de manhã, que ele foi publicado em português. Eu vou postar o link aqui na descrição. Mas eu uso o Mark Bray porque ele traz uma explicação bastante didática, principalmente porque ele trata o antifascismo como uma continuidade histórica, como uma necessidade de resposta a depender da situação política e do contexto. Por isso, os movimentos, as correntes antifascistas, elas vão variar tanto ao longo da história e por isso elas comportam ideais tão diferentes, contanto que eles sejam contra o fascismo. Uma coisa muito importante
E aí é porque eu tenho visto na internet algumas dessas pessoas dizendo que seria interessante a gente privilegiar a luta antifascista e deixar em segundo plano, por exemplo, a luta identitária e a luta antirracista. E essas pessoas ignoram o fato de que os regimes de extrema-direita necessariamente eles são racistas e eles são xenofóbicos. Ou xenófobos, não sei qual é o termo certo. Enfim, o antifascismo, ele é antirracista. Não tem como você dizer que a luta contra o racismo ela precisa ficar em segundo plano. E aí, novamente, eu vou pegar o Mark Bray, porque em determinado momento, na introdução do livro, ele cita um artigo do Césaire. O Césaire, ele é da Martinica, e ele vai dizer uma coisa muito interessante, que é o holocausto do nazismo hitlerista, ele nada mais foi do que uma forma de colonização, um regime colonial que foi aplicado nas colônias da América e da África, trazido para a Europa. O que o Hitler fez foi aplicar um sistema de colonização dentro da própria Europa. Afinal de contas, quando a gente tem os americanos nos Estados Unidos, quando a gente tem os portugueses vindo aqui para o Brasil, quando a gente tem os espanhóis nas colônias, tanto em África quanto aqui na América Latina, o que a gente teve foi o holocausto dos povos indígenas e pouco depois o holocausto dos povos africanos feitos escravos. Enfim. Outra coisa que pode aproximar bastante, que pode ilustrar como a luta antifascista ela precisa necessariamente ser antirracista, está no fato de que, para se haver um governo poderoso, um governo ditatorial, um governo autocrático, ele vai necessariamente exercer a opressão sobre os grupos tidos como mais fracos, os grupos que são opositores a esse regime. Além disso, nos anos 80, quando teve a emergência do antifascismo moderno, você tinha, principalmente nos Estados Unidos, uma associação muito grande com a luta antirracista. Tanto é que, nos anos 80, um dos primeiros grupos, um dos mais proeminentes grupos antifascistas nos Estados Unidos, se chamava Ação Antirracista. Então, assim, se você acha que o movimento antifascista, que a luta antifascista deveria deixar para depois a luta antirracista, volte aí, não 3, volte umas 10 casas, porque você tá pensando merda, desculpa, mas é isso mesmo. Quanto às bandeirinhas, porque a gente tá vendo aí bandeirinha colorida e movimentos de, sei lá, gostosas antifascista, e aí você muda a bandeirinha para a cor que você achar mais bonitinha. Parem, por favor, parem e entendam por que se usam as cores que são usadas em diferentes símbolos antifascistas. Primeiro, sim, o antifascismo ele vai comportar múltiplas lutas. Você tem pessoas antifascistas lutando em diferentes frentes. E as cores, inicialmente, elas são o preto e o vermelho, porque o preto se refere ao movimento anarquista e o vermelho aos movimentos socialista e comunista. No caso da luta antirracista nos Estados Unidos, eles passaram a usar duas bandeiras negras, duas bandeiras pretas. Uma delas para indicar o anarquismo e a outra para se referir ao movimento de libertação negro. Você pode ter, e aí vai depender do grupo, da organização e dos valores que essa organização defende. Então você pode ter a bandeira vermelha na frente da preta,
para mostrar que esse grupo ele tem tendências, né, predominantemente marxistas, socialistas ou comunistas. Você vai ter, né, no caso, como eu falei, as duas bandeiras pretas. Você vai ter uma bandeira preta mais uma bandeira roxa, que aí significa que são antifascistas feministas. Você vai ter uma bandeira preta mais a bandeira rosa, que aí são antifascistas LGBT. Então, existe um significado, sim, para as cores, tá? Não é assim, acho mais bonitinho botar essa aqui e vai ela mesmo. Outra coisa, não necessariamente o movimento antifascista ele é violento. Eu tenho visto pessoas da esquerda dizerem isso, que é um grande problema você ter nessas manifestações pela democracia o movimento antifascista, porque ele é violento e aí ele acaba com a legitimidade da porra toda. Mas, na verdade, como o antifascismo ele não é um movimento unificado, ele não é um movimento organizado, eles são vários movimentos, várias correntes, você vai ter pessoas que, sim, defendem a necessidade de uma ação direta que seja combativa e que, às vezes, por necessidade, ela deve partir para violência. Afinal de contas, se você tem alguém te atacando fisicamente, você não vai se defender com flor, você não vai se defender com diálogo. Entre as ações também pode haver... você pode fazer ciranda, sabe? Você pode ter um grupo antifascista fazendo ciranda. E como eu disse, vai depender do contexto. Existem grupos antifascistas, né, ações antifascistas, que são simplesmente de ocupar os locais. Por exemplo, existe uma reunião marcada, existe um protesto marcado pela extrema-direita, ou um evento, um show. Aí os antifascistas vão lá, chegam nesse local de reunião antes dos fascistas, do movimento de extrema-direita, simplesmente para impedir que eles ocupem o lugar. Ou, por exemplo, se tem algum fascista discursando, você pode juntar várias pessoas e começar a gritar palavras de ordem, cânticos, para poder, como é que fala? Não impedir a pessoa, o discurso de acontecer, mas abafar esse discurso para que ele não seja ouvido. Então, existem várias formas de ação. Elas podem ser tanto diretas quanto indiretas. A questão é que elas são estratégicas e elas vão depender do contexto, porque elas são uma resposta às ações fascistas. Bom, por hora é isso. Finalmente eu consegui gravar alguma coisa para tentar explicar. Eu espero que esteja mais ou menos entendido a questão do antifascismo. Eu vou tentar fazer outros vídeos na medida em que eu for estudando mais. Se você quiser, curte, compartilha, pode me mandar dicas de leitura também, de livros interessantes, de referências. Eu vou deixar algumas referências que eu conheço, os links aqui na descrição, tá bom?